Olá pessoal, finalizamos a aula passada ressaltando para vocês que o X da questão é saber se um ato humano da espécie ato ilícito, ele é um ilícito penal. O direito penal, ele vai ter como objeto principal, em essência, esta análise. Tudo que você estuda direito penal, os institutos jurídicos da parte geral, eles vão trabalhar mutatis mutandis para te auxiliar, te dar ferramentas para essa identificação. E aí eu finalizei a aula dizendo que a compreensão do conceito de âmbito de validade do Norberto Bobbio te auxilia nesse trabalho. Por que que vai te auxiliar na realização desse trabalho? Porque quando você compreende a ideia de âmbito normativo, você vai focar nas normas jurídicas aplicáveis àquela relação jurídica que você quer formar. E uma relação jurídica, ela só se forma a partir de um vínculo jurídico. E o vínculo jurídico surge de um fato jurídico. E como o ato ilícito é uma espécie de fato jurídico, você precisa convergir todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade de raciocínio nessa identificação do ato ilícito para que você demonstre técnica, conhecimento jurídico e não faça como o leigo, como vimos na aula passada, que de maneira precipitada e temerária vai acusar as pessoas de crime e em sendo um agente público, para que não lavre um auto de prisão em flagrante indevido, ou lavre um auto de prisão em flagrante quando for devido, como promotor de justiça, não ofereça uma denúncia sem justa causa, ou ofereça quando haja justa causa, e como magistrado, que receba uma denúncia que possua justa causa, ou rejeite uma denúncia ou queixa que não tenha justa causa. E esse trabalho prático, isso que deve ocorrer no mundo da vida, ele só é possível se você tem um conhecimento pleno das normas jurídicas aplicadas ao âmbito jurídico. E esse âmbito jurídico que se confunde com relação jurídica, você verá que para Norberto Bobbio, relação jurídica é sinônimo de âmbito normativo. A ideia mestra que reside neste conceito de âmbito normativo é que para cada âmbito normativo existem regras e princípios próprios que você tem que aplicar. Então, se eu desejo formar uma relação jurídica penal, onde eu tenho aqui a coletividade como sujeito, o agente como sujeito, o objeto é o ius puniendi estatal, e eu quero identificar aqui na interrogação um ato ilícito, porque eu sei que somente a partir de um fato jurídico que eu terei realmente uma relação jurídica penal. Então não adianta eu colocar aqui o Estado, colocar aqui o agente, acusar João, Pedro de que ele praticou um crime, dizer que ele vai ser punido pelo Estado, olha que objeto. Haja vista que os bens jurídicos precisam ser protegidos. Se eu não consigo demonstrar que ocorreu um ato ilícito, e isso você já viu que não é fácil, é o grande problema do direito penal. Então olha aqui a legenda, sujeitos da relação jurídica, coletividade, Estado e agente. O objeto é a prestação que o Estado quer realizar em favor da comunidade. E o objeto também aqui é pessoal, porque tem como contrapartida a pessoa do acusado. Então a liberdade também é um objeto desta relação jurídica penal em contraposição ao direito de punir estatal. E o nosso problema então reside no vínculo jurídico e de maneira mais específica a descoberta do ato ilícito. E uma vez sendo descoberto que aquele comportamento humano corresponde a um ato ilícito penal, nós teremos uma relação jurídica penal, com coletividade, o Estado, o agente, o objeto, o ius puniendi estatal e, logicamente, o ato ilícito penal. Porque se não fosse identificado o ato ilícito penal, não haveria formação da relação jurídica penal. E vamos ter o quê? Um bem jurídico aqui no centro. Porque você já viu que o direito penal ele existe para a proteção dos bens jurídicos. Então observa que a relação jurídica penal ela tem uma formatação diferente de uma relação jurídica diversa, porque aqui, como você viu,
temos por objetivo a proteção de bens jurídicos. Por isso que o bem jurídico ele vai ser muito importante no estudo do direito penal. Com relação ao âmbito jurídico, eu tomo a liberdade de apresentar um artigo de minha autoria que eu publiquei aqui na revista do Tribunal Regional da Primeira Região. Houve um problema muito específico no TST, eu fiz esse artigo e precisei abordar essa questão do âmbito normativo do Norberto Bobbio. Eu trago esse artigo porque eu já reuni todas as citações importantes aqui do Bobbio, então eu trago esse trabalho aqui porque fica mais fácil para eu apresentar o conceito para vocês. Então aqui eu estava trabalhando conceitos para poder resolver um problema de antinomia jurídica, que você estuda antinomia jurídica em qualquer ramo do direito. Então, olha a percepção da coisa. Você, para trabalhar qualquer instituto jurídico do direito, qualquer conhecimento jurídico, você sempre vai poder usar estas ideias de relação jurídica e âmbito de validade. São ferramentas, pessoal, que auxiliam o operador do direito a resolver problemas. Então, como eu usei aqui estes conceitos para resolver um problema de antinomia, eu trabalhei justamente as ideias do Bobbio. Então me acompanha aqui, eu não vou falar nada que diz respeito à antinomia jurídica, eu vou pular essa parte. Eu quero que você foque apenas nas nossas ideias de relação jurídica e âmbito de validade. Existe o âmbito de validade, esse âmbito de validade é a relação jurídica. Para cada relação jurídica teremos um ramo do direito aplicável. Então eu não posso trabalhar a ideia de antinomia, eu não posso aplicar este instituto se eu não tenho um mesmo âmbito de validade, uma mesma relação jurídica. Então, como que você vai utilizar também as ideias de antinomia se você não consegue nem distinguir que relação jurídica é? Você precisa fazer essa identificação. E essa identificação ela será possível se você conseguir identificar o que deu o start a essa relação jurídica. Qual é o ato ilícito? Qual é o fato jurídico? E com relação à antinomia, vai ficar bem clara essa ideia para você quando chegarmos lá nesse tema. Porque se você vier para o direito penal e quiser aplicar os critérios de solução de antinomia do direito civil, aqueles bem conhecidos, critério hierárquico, cronológico e da especialidade, você vai se arrebentar. Porque aqui não vai funcionar igual funciona no direito civil, entendeu? Aqui nós temos outras coisas. E você só vai perceber isso se você entende o que é uma relação jurídica penal, que a relação jurídica penal é um âmbito de validade, um âmbito normativo, jurídico específico, que tem regras próprias. Mas para você saber isso, você tem que saber distinguir uma coisa da outra, aprender a identificar uma relação jurídica penal, e tudo começa identificando aquele ato, aquele comportamento humano de vontade isolada, única, que é o ato normativo, porque o negócio jurídico você viu que tem que ter mais uma vontade. Então, se alguém pratica uma conduta, é um ato único, seu, de vontade, é um ato. Esse ato vai ser jurídico se interferir na esfera jurídica de alguém. E se causar prejuízo, será um ato ilícito. Mas como que você vai sair da esfera civil, que é a regra geral, e partir por isso penal? Você tem que conhecer que regras que funcionam, que regras e princípios que operam dentro daquele âmbito de validade que você quer formar. Agora presta atenção nesse trecho aqui, ó. Os homens praticam ações no interior de relações jurídicas. O comportamento humano se dá dentro de relações jurídicas. Se você tem um olhar jurídico sobre a sociedade, você vai sair nas ruas, você não vai ver mais pessoas conversando. Você vai ver pessoas ali na lanchonete conversando, mas dentro de uma relação jurídica de compra e venda. Você não vai ver mais o pai, a mãe e a criança. Você vai ver uma relação jurídica de direito civil, regulada pelas regras do direito de família. Quando o comerciante entregar o produto na mão de uma pessoa, você não vai olhar simplesmente que é um comerciante, alguém que está comprando alguma coisa. Você vai ver ali um fato jurídico que enseja uma relação tributária. Naquele momento, aquele comerciante deve um tributo. Então, os homens praticam condutas dentro de relações jurídicas. E você que opera no direito, você tem que ter essa visão. Saia às ruas um dia com o objetivo de somente enxergar relações jurídicas. Sente numa praça de alimentação no shopping, fique olhando para dentro das lojas e tente enquadrar as relações jurídicas dentro daqueles comportamentos que você vê à sua frente ali. As pessoas praticam, então, condutas
dentro de relações jurídicas. Essa é a visão do operador do direito. Quando você, então, for para sua casa descansar, aí você esquece, vida normal, mas faça o teste olhando como se fosse um operador do direito para a sociedade e você vai enxergar relações jurídicas. E continuando, olha a ideia aqui, ó. Mesmo âmbito de validade implica dizer mesma relação jurídica. Cada relação jurídica define o ramo do direito, as normas jurídicas aplicáveis, uma ciência autônoma que dispõe de princípios e regras próprios, formando uma unidade. Isso aqui é um conceito do Cécio Antônio Bandeira de Mello para explicar que um ramo do direito qualquer, como no caso do Celso Antônio, o ramo do direito administrativo, é uma ciência autônoma, assim como o direito penal. Então, cada ciência autônoma possui normas jurídicas próprias, princípios e regras próprias. E o conhecimento destas normas jurídicas específicas é imprescindível para você trabalhar dentro de uma relação jurídica qualquer. E você precisa utilizar todo o conhecimento específico na identificação do fato jurídico, que dará ensejo ao vínculo jurídico e dará formação a essa relação jurídica que você vai trabalhar esse ramo jurídico específico. Então, as normas jurídicas de direito processual são aplicadas à relação jurídica de direito processual, norma de direito do trabalho e relação jurídica do direito do trabalho. Então, qual é o primeiro passo que o operador do direito deve fazer para trabalhar uma relação jurídica de direito penal? É começar se preocupando em identificar se aquele fato jurídico ele realmente é um ato ilícito penal, porque somente um ato ilícito penal poderá ensejar uma relação jurídica de direito penal. E olha aqui, ó, este círculo onde se insere a relação jurídica de direito penal. Isso aqui representa para você todas as normas do direito penal. Então você precisa conhecer as normas de direito penal para poder trabalhar a identificação do ato ilícito penal. E aí sim você vai poder falar tudo sobre o direito penal. Até lá, não adianta acusar um agente da prática de crime, não adianta falar que uma pessoa tem que ser punida, não adianta falar que você está fazendo isso porque você defende a pátria, a sociedade, quer proteger os bens jurídicos. Isso aí, no final das contas, será um discurso fascista, um discurso demagógico, porque você não pode falar nada disso se você não tem certeza que identificou um ato ilícito penal. Aí sim teremos a relação jurídica de direito penal. Agora, pessoal, olha aqui esse dispositivo do Código Civil que eu trouxe. Eu falei com vocês sobre esses termos aqui do Código Civil, que ele é curioso, olha só. No título 2, ele está dizendo atos jurídicos lícitos, mas quando fala de ato ilícito, não fala que o ato ilícito é jurídico, é só ato ilícito. Isso aqui é um defeito do Código Civil que vem lá de trás. Isso aqui remonta ao direito romano, pessoal, quando o devedor ele tinha que pagar a sua dívida e se não pagasse, os credores matariam esse devedor e cada um pegaria um pedaço do corpo do devedor como forma de representar a quitação daquela dívida. O devedor respondia com o próprio corpo, ele era morto. Por quê, pessoal? Porque o credor ele estava com relação ao devedor em uma situação de ascendência. O devedor ele apenas se sujeitava, ele não tinha direito, só tinha deveres. E com a evolução dos tempos, percebemos que o devedor em uma relação jurídica civil também tem direitos. Porque hoje o que importa mais é a pessoa. É por isso que falamos em despatrimonialização do Código Civil. A pessoa humana é o principal. A pessoa humana não pode ser meio para nada, tem que ser o fim. Então o patrimônio tem que servir ao fim, e o fim é a pessoa. Hoje, no direito civil, pessoal, você vai trabalhar com a teoria do patrimônio mínimo, do mínimo existencial, com a dignidade da pessoa humana, com a solidariedade social, porque o direito civil hoje é constitucionalizado. Então você vai lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento dignidade da pessoa humana, está lá no inciso 3.
Então você vai trabalhar com todos esses valores que irão ensejar decisões, como esta aqui que eu mostro para vocês, do STJ, que considera ilegítimo o corte de energia por inadimplemento se vier afetar a saúde, a vida do usuário. Então, se tem uma pessoa que depende de aparelhos para manter-se viva, pode ficar devendo a conta de luz, não é por causa disso que vai ser cortado a sua energia. Isso não acontecia lá no direito romano, algo desse tipo, ou muito menos há poucos anos atrás, na vigência do Código de 16. Você não trabalhava dessa forma com esses critérios, porque o devedor ele ficava em uma situação de total sujeição. E se na relação jurídica de direito civil com credor e devedor já era assim, imagina se seria possível conceber como jurídica uma relação derivada de ato ilícito, onde o agente está lesando bens jurídicos. Não seria possível admitir que uma relação jurídica nascesse disso, porque até então as relações jurídicas somente eram concebidas como algo que promova bens jurídicos e não que destruam bens jurídicos. Essa nunca foi a ideia do direito civil. Por isso que o ato ilícito ficou no limbo, sem saber o que fazer com ele. Mas hoje é diferente. Hoje, quem pratica ato ilícito também tem direito. E o que caracteriza uma relação jurídica, em essência, é essa distribuição de direitos e obrigações, direitos para ambos os lados, deveres para ambos os lados, porém, com a ascensão, com a preponderância de um dever principal, uma obrigação principal. Mas o fato de haver direitos e deveres para ambos os lados é isso que dará um tom, uma nota diferenciada à relação jurídica. E no direito penal não é diferente. O réu ele tem direito a receber uma pena proporcional, a não receber uma pena cruel, pena degradante, ele também tem direitos. Mas existe ali o objeto principal da relação jurídica penal, que é o exercício do ius puniendi estatal e a pessoa do acusado, que deverá eventualmente ser recolhido à prisão, ou seja, a sua liberdade será cerceada. Então eu trago aqui de novo esse título 2 e 3 do Código Civil para ressaltar a vocês que não se deve pensar nessas questões que hoje gravitam aí em nível de mestrado, doutorado, de que o ato ilícito não gera relação jurídica, porque você precisa realmente considerar toda a teoria sobre relação jurídica para trabalhar bem com o direito penal. Se você pensar de forma sistemática, você vai pensar que você deve estruturar uma relação jurídica, essa relação jurídica que você quer estruturar, ela é de direito penal, então você precisa identificar aquele fato jurídico que dará start a essa relação jurídica, senão você não vai poder aplicar institutos jurídicos de direito penal, regras e princípios penais àquele caso. Então você começa por aqui, identificando aquele ato ilícito como penal. Você fazendo isso, aí sim, você poderá trabalhar com o sistema de direito penal, com aquela ciência autônoma que é o direito penal. Então você começa aqui. E aí, pessoal, eu tenho então uma estrutura aqui na sua frente que é onde eu quero chegar. Nós vamos trabalhar o nosso curso de Direito Penal a partir daqui, identificando o ato ilícito penal. Aí eu coloquei uma legenda, vamos estudar a relação jurídica penal, principalmente o bem jurídico, porque tudo se dá em torno do bem jurídico na relação de direito penal. Vamos ter os sujeitos da relação de direito penal, o objeto e o ato ilícito penal, que é o nosso ponto de toque. É, sem sombra de dúvida, o elemento da relação jurídica mais importante. Então, pessoal, eu coloquei um ponto de interrogação ali no ato ilícito penal, porque você já entendeu que nós precisamos identificar o ato ilícito penal antes de começar a dar opiniões sem base científica. E nós vamos fazer isso para podermos realmente falar na existência de uma relação jurídica penal. Então, para identificarmos se um ato ilícito é penal, a gente precisa realmente começar a estudar o direito penal. Então, agora você já sabe por que estudamos a parte geral, praticamente, do Código Penal. É basicamente para conseguirmos identificar um ato ilícito como um ato ilícito penal. Grande parte do curso de Direito Penal, 70%, 80%, nós vamos ficar estudando ali a teoria do crime,
a teoria tripartite do crime, a teoria analítica do crime pelo critério tripartite. Então, isso aí, pessoal, nada mais, nada menos, quer dizer, em última instância, que estamos buscando identificar o ato ilícito penal. Porque quando você ouvir dizer, olha, pela teoria tripartite, para ter crime, eu preciso ter um fato típico, ele também tem que ser antijurídico e culpável. Então, se você chegou lá no terceiro elemento, que é a culpa, e não identificou a culpa, não tem crime. Se não tem crime, não tem ato ilícito penal. Então, você percebe tudo isso agora. Isso agora fica claro para você. Este modo de pensar o direito penal, inclusive, permite que você passe a raciocinar de maneira mais sofisticada. Vai te ajudar, inclusive, a entender melhor institutos de direito processual penal, como a justa causa da ação penal, a absolvição sumária, o relaxamento da prisão em flagrante. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui e na próxima aula continuaremos a falar mais sobre relação jurídica penal. Até lá, um abraço.